Qual o melhor trio de ataque deste século? Esse é o nosso Mano a Mano, tá começando agora. A gente conseguiu fazer uma lista aqui bem interessante, com confrontos gigantes. Para começar a definir qual é o melhor trio de ataque, veja bem, é deste século. Não pensem em jogadores do século passado. Estamos falando apenas desse século aqui. E aí, claro que o trio MSN está nessa. E o trio MSN está na nossa primeira disputa contra Royce, Götze e Lewandowski no Borussia Dortmund. Vitor Sérgio Rodrigues, com qual dos trios você vai? MSN do Barcelona, mais Suárez e Neymar, ou Royce, Götze e Lewandowski do Borussia Dortmund? O MSN aí acho que leva em tudo, né? Leva em todos os critérios que você possa colocar, né? A qualidade individual deles, a qualidade individual de cada um, a qualidade deles enquanto conjunto, ter vencido mais, ter encantado mais. Então, esse trio do Borussia foi muito bacana de ver, mas não dá para comparar com a MSN. Pra você, Formiga, dá pra comparar? Em algum lugar tem comparação esses dois trios? Eu acho que não, viu? A gente tá falando de um trio que teve 364 gols combinados, 9 títulos, quase 200 assistências, contra um trio que, ok, acho que foi talvez o melhor trio do século do Borussia, mas não é o melhor trio, acho que nem da Alemanha. Então aqui vai dar MSN fácil e a gente vai falar mais na frente de um trio alemão muito bom e mais vencedor, né? É um trio do futebol alemão, né? Não os Isso. jogadores alemães, claro, até porque esses aqui, o Lewandowski, por exemplo, não é. Mas aqui acho que não tem nenhum dos jogadores. De repente, Lewandowski e Suárez, o Lewandowski na sua melhor forma e o Suárez não no seu melhor momento, daria para comparar. Mas no momento do trio MSN, o Suárez estava muito bem. Os outros dois eu não consigo nem comparar, Royce e Götze com Messi e Neymar. Então, trio MSN aqui, sem dúvida. Aqui a gente tem campeões da Libertadores da América. Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, do Flamengo. Ou Riquelme, Delgado e Palermo, do Boca Juniors. E aí, Formiga, quem você escolhe? Rapaz, em termos de qualidade técnica, eu acho que você tem mais equilíbrio em Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. Acho que inclusive foi uma campanha épica. O trio do Boca ele foi mais dominante, mas ele era menos refinado, né? Você tinha o Riquelme muito refinado, e aí acho que é mais gênio que os três do Flamengo juntos, mas Palermo e Delgado não eram necessariamente dois artistas, né? Só que ganharam muito, foram muito eficientes. Dentro do recorte, o trio do Flamengo acho que ganhou tudo que foi desafiado, ou quase isso, né? A exceção da Copa do Brasil. Eu vou votar no trio do Flamengo, porque dentro da bolha que a gente está analisando aqui, esse trio entregou tanto quanto, em números acho que proporcionalmente assustadores e sendo com jogadores, na média, melhores do que o trio do Boca. Bom, então eu vou dar o segundo voto, porque o meu voto aqui vai pro Boca Juniors, pro trio do Boca Juniors. Os três têm uma Libertadores juntos, como tem Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. Riquelme e Delgado tem outra Libertadores juntos. Riquelme e Palermo tem outra Libertadores juntos. Acho que é um trio que marca a história, são jogadores que marcam a história do Boca. E aí aqui até vou fazer o ponto de que pode ser que mais pra frente, se a gente faça essa mesma disputa, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta levem, porque mais pra frente eles podem ter mais títulos, né, com o Flamengo, fazer mais história com o Flamengo. Mas nesse momento, que já passou a época de Riquelme, Delgado e Palermo no Boca, eu vou com esse trio do Boca Juniors. E aí, Vitor Sérgio Rodrigues vai desempatar. Em qual dos trios você vai, Bessi? Acho que o argumento da Tainá é esse, né? Uma história que está sendo escrita com uma que já foi escrita, e acho que hoje a que foi escrita leva vantagem, mas a gente pode refazer isso daqui a pouco e o voto ser diferente. Se você vai analisar o funcionamento enquanto trio, eu acho que o trio do Flamengo, o funcionamento é melhor, mas individualmente o melhor jogador dentre os 6 envolvidos é o Riquelme com alguma sobra. Em termos de conquistas, você tem ali, como a gente falou, o do Boca mais vitorioso, então acho que é muito no detalhe ali, mas eu vou votar no do Boca. Então, Riquelme, Delgado e Palermo passam nessa aqui. Agora a gente tem Cristiano Ronaldo, Rooney e Tevez, do Manchester United, contra Sterling, Agüero e Sané, do Manchester City. Um clássico aqui, Vitor Sérgio. Em qual dos dois trios você vota?
Cara, eu acho que assim, você tem aí um trio que não tinha tanta identificação enquanto trio, que é o do Manchester United, mas quando jogou junto funcionou muito bem e foi muito vitorioso. E do outro lado você tem um que funcionou muito bem por pouco tempo. Acho que nesse aspecto aí você tem, acho que vai acabar pesando, né? O trio do United tem uma Liga dos Campeões, o do City ainda não. Quer dizer, esse trio não, né? Não acho que o Sané volte para jogar agora. Então acho que aí vai prevalecer a qualidade individual dos jogadores, que eu acho que a do United é melhor. Então, para mim, o United. É, Formiga, qual dos trios você vai aqui, do United ou do Manchester City? O do City, ele acho que foi muito avassalador, mas também com jogadores que não são tão brilhantes quanto do United. E o do United ele também foi avassalador em um momento, assim, principalmente Rooney e Cristiano, porque o complemento do trio, e aí no geralzão, teve um momento que, hora era o Tevez, às vezes até o Berbatov contribuiu com os gols depois e tal, mas o Tevez acho que dava mais plástica a esse... Obviamente, a esse funcionamento, né? Porque para mim é mais jogador que o Berbatov. E a gente tá falando aí de campeão do mundo, campeão da Copa da Liga, 2 vezes campeão da Premier League, campeão da Champions. É um trio, acho que mais brilhante e foi mais vencedor. E mais bonito, né? De ver jogar também. Eu vou no do United. Muito bem, então aqui 3-0 pro do United, porque individualmente eu acho que as peças são melhores. E aí aqui acho que a gente tá pegando dois trios, um que tinha ali muitas modificações, né, no United, nessa terceira peça, e um do City que não tem uma longa história também, e não tem o título de Liga dos Campeões que tem o trio do United. Então vamos de trio do Manchester United por 3-0. Aqui a gente tem uma exceção na nossa lista, nos nossos trios, que é um trio de seleção. E a gente tentou pensar em outros trios de seleção, mas não conseguimos achar, tá? Ronaldo, nesse século, né? Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho contra Ronaldo, Raul e Figo. E aí, claro que o primeiro trio da seleção brasileira, o segundo trio do Real Madrid. Formiga, você Vamos começa lá. com qual? A gente tentou pegar uns de seleção, mas entendeu que algumas seleções campeãs do mundo não tinham um trio e que, por exemplo, outros trios... Tem um trio marcante aí, Messi, Higuaín, Di Maria. É um bom trio, mas é um trio que é derrotado, né? No final das contas, o Higuaín vira um ridículo que as pessoas querem tirar de qualquer jeito. Se bota o Agüero é outro que não rende na seleção. Então, assim, a gente ia tentar forçar aqui, sei lá, lembrar da Holanda, aí ia ter Robin Van Persie e outra figura que não necessariamente... Então, de seleção, vale esse aí, porque os outros eu acho que estão bem distantes da disputa que a gente tá por aqui. E esse trio, Romário, Ronaldo e Rivaldo, que praticamente jogou só a Copa, né? E aí, Romário não, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo, porque eu não me conformo a gente não ter tido esse trio, né, na Copa, que poderia ser Romário, Rivaldo e Ronaldo, de repente sobraria pro Ronaldinho Gaúcho, mas não sei. Cara, eu acho esse trio absurdo, ele teve um funcionamento muito bom, apesar do Ronaldinho estar descolado um pouco dos outros dois, né? A gente tá falando de uma seleção que fez 18 gols na Copa e esse trio fez 15 em uma Copa do Mundo. Eu vou na seleção pelo simbolismo, apesar de ser um recorte mínimo, né? Muito pequeno, porque eles praticamente só jogaram isso daí. Faz sentido, o recorte ele é bem pequeno, aí pode até complicar. Vitor Sérgio, em qual você vai? No trio da seleção brasileira ou no trio do Real Madrid com Ronaldo, Figo e Raul? Então, o Ronaldo, Figo e Raul é um trio que também tem pouca história, né? Assim, pouca história, que eu digo pouco tempo, né? Porque o Ronaldo porque o Ronaldo chega em 2002, 2003, e aí já no ano seguinte, e aí ele joga ali, não ganha a Liga dos Campeões, semifinal, melhor campanha do Ronaldo, já falamos sobre isso aqui no programa. No ano seguinte, você já traz o Beckham, e aí você já começa a mexer um pouco na formação do time. Então ele tem mais, na prática ele tem 2 temporadas. E esse trio de Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, ele tem ali a Copa, tem um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? Então, bem pouquinho depois, né? O Rivaldo para até de frequentar a lista um pouquinho mais para frente. Eu acho que pelo simbolismo do título, e Raul, Ronaldo e Figo é marcado por não ter, assim, performado ou não ter conquistado no que o nosso imaginário desenhava. E o outro ganhou sendo campeão do mundo, ganhando os 7 jogos, a única na história. Então acho que não dá para não votar na seleção, no trio da seleção.
Aqui no brinquedinho, expectativa e realidade, acho que Ronaldo, Raul e Figo, a expectativa era lá em cima e a realidade não foi no nível que se colocou na expectativa. Sim. Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, acho que entregaram. Pode ser aqui que a gente apoie, porque a gente tá falando do simbolismo de uma Copa do se Mundo. de repente aí a gente não quis forçar a barra, até porque ele não era atacante, se a gente quisesse pegar o trio marcante dos Galácticos, talvez fosse muito mais Ronaldo, Raul e Zidane do que Ronaldo, Raul e Figo. Mas aí não faria sentido, porque não teria uma composição de trio de ataque, né? Não era essa a função do Zidane, e aí talvez desse briga. Mas eu ainda acho que o trio da seleção ia levar. Boa. Agora a gente vai com 2 trios do Barcelona, tá? Eto'o, Henry e Messi contra Ronaldinho Gaúcho, Eto'o e Messi. Vai, Formiga, começa votando. Cara, se a gente for ser justo com o nível dos caras, eu acho que Ronaldinho, Eto'o e Messi. Mas se a gente for ser justo com números, conquistas e grau de funcionamento, o meu voto vai para Henry, Eto'o e Messi, porque o trio que tinha Ronaldinho, Eto'o e Messi, ele ainda tinha um Messi bem descolado dos outros dois como um coadjuvante. O trio Eto'o, Henry e Messi, ele tinha os 3 com um grau de importância muito grande, obviamente, com o Messi. Com esse trio que o Messi é usado pela primeira vez como um falso 9 lá no 6-2 no Bernabéu. Acho que inclusive esse trio tem mais atuações marcantes, mais jogos históricos. Os dois têm Champions, mas a Champions com o Messi, Eto'o e Ronaldinho é com o Messi que nem joga a fase aguda porque já estava machucado. Em compensação, o time de 2009 é muito legal de ver jogar, cara. O Henry reaprendendo quase a jogar para poder servir para esse trio. Eu vou de Eto'o, Henry e Messi. É duro, mas eu vou. Eto'o, Henry e Messi é o voto do Formiga. Vitor Sérgio, Pode você votar, vota em quem? Tainá. Posso votar? Pode. Eu vou de... Pô, pra mim complica aqui. Mas eu vou de Ronaldinho. Sabia. Eu vou de Ronaldinho, Sabia. Eto'o e Messi. Eu concordo com o Formiga de que aqui o Messi ainda era o início, né? Acho que poderia ser um trio que faria muita história, esses 3 juntos. Mas é que assim... Tem Ronaldinho Gaúcho, gente. Não dá pra votar contra. Eto'o, Henry e Messi não vai ser o meu voto. Na temporada, Ronaldinho, Eto'o e Messi é o meu voto. Na temporada 2008-2009, o Messi faz 38 gols, o Eto'o 36, o Henry 19, cara. Os números, eles são bem impressionantes. Inclusive, eu tava até com um site aberto aqui que, surpreendentemente, põe este trio como o melhor do Barcelona, assim, não sei de onde eles tiraram isso aí, porque tem um que não tem disputa, mas eles elegeram aqui o pessoal do Legacy Barça, que eles tem perfil do Twitter, né, que foca na vida do Barcelona e tal, mas, cara, é um triozaço, os dois, né? Eu era bem apaixonada pelo Henry, o Henry jogava uma barbaridade. E Mas careca, não é o mesmo Henry, né? Não é o mesmo. O Henry que você é apaixonado não é o Henry do Barcelona. Só para pontuar, exatamente. né? É um Henry, como disse Formiga, se adaptou. Mas para votar, assim, o trio Ronaldinho, Eto'o e Messi, ele é algo mais assim do nosso imaginário do que algo de fato produtivo em campo, porque na hora que ganhou era Juli, Eto'o e Ronaldinho, né? Quando ganhou, porque o Messi estava começando, aí ganhou um espaço, quando estava ganhando espaço se machucou, o Juli entrou, fez alguns gols importantes e tudo. Gol da semifinal e tudo mais. Aí depois, nas temporadas seguintes, que o Messi logicamente pegou o espaço que era do Juli, ali você já tinha o Ronaldinho descendo e já tinha o Ronaldinho meio que passando o bastão pro Messi. E aí quando chega o Guardiola, a primeira coisa que ele faz tá fora Ronaldinho, tá fora Deco. Então eu acho que por isso eu voto no trio Messi, Eto'o e Henry. Embora não seja o Henry do Arsenal, o Henry, que é um absurdo não ter sido o melhor do mundo nenhuma vez, no meio da década passada, é um Henry muito funcional, é um Henry que ainda tem faro de gol, é um Henry que aprende a jogar na ponta, ou reaprende, né? Porque ele jogava na ponta na época, lá no começo, no Mônaco e tudo, então eu voto nesse daí. O Ronaldinho perdeu uma eleição no mano a mano. Ele já tinha perdido, né, na verdade. Ele tem perdido, né? Vocês dois... só eu. Lógico, botam ele contra o Messi, pô, aí fica difícil. Aí complica mesmo. Agora vamos lá, vamos com o trio BBC. Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo. Trio mega campeão com o Real Madrid. Contra Robin Ribéry e Mandzukic do Bayern de Munique. E aqui está o outro trio que fez história no futebol alemão que o Formiga estava falando quando a gente falou lá em cima de Royce, Götze e Lewandowski.
Vou começar com você essa, Vitor Sérgio. BBC ou Robin Ribéry? Ribéry, como as pessoas falavam da dupla, né? E o Mandzukic. Cara, eu acho que até uma crueldade com o trio alemão, que eu acho que foi muito legal, embora o Mandzukic seja um jogador muito contestado, mas acho que foi um trio muito legal de ver, de funcionar, de característica, né? O Robin cortando para dentro, o Ribéry buscando também, às vezes cortando para dentro, mas também vindo muito pro fundo, o Mandzukic trabalhando com o que precisava, se precisava de brigar na área, ele brigava, se precisava sair da área, então acho que foi um trio que funcionou muito bem, mas pegou aí um trio histórico, né? Um trio que você tinha a inteligência do Benzema, você tinha o poder de decisão do Bale, você tinha o Cristiano, que é o Cristiano, então fica difícil aí, mas vamos de BBC. Ficam todos os elogios a Robin Ribéry e Mandzukic, porém, BBC é BBC, né, Formiga? E aí é engraçado, porque a gente tá falando de um time que ganhou 2 vezes a Bundesliga, 2 vezes a Copa da Alemanha, uma Champions. Podia não ser o mais plástico, mas foi muito funcional, tinha a intensidade ideal para aquilo que o Bayern queria. E, assim, o ontem, hoje, sempre do BBC, se você pega, vamos supor, né, o Bale já vive machucado. Se você tira o Bale e disputa só Benzema e Cristiano contra esse trio, ia dar a dupla do Real Madrid. Então, assim, para ser mais ainda, né, jogar mais ainda a discussão, se fosse o Cristiano Ronaldo contra o trio, ia dar o Cristiano Ronaldo. Aí você sacaneou. Não, Robin sacaneei Ribéry, não. Você Mandzukic. votaria em quem? Cristiano Ronaldo ou esse trio? Pô, se eu tenho um time, eu contrato... O Cristiano eu Ronaldo. contrato o Cristiano Ronaldo. Eu também. Então Não é tem o que isso. fazer, né? Mas aí é injusto, né? Aí é injusto fazer esse exercício. É injusto, porque a gente é está injusto. analisando enquanto trio. Vários daí, se você falasse assim, você quer, sei lá, só o inclusive... Messi ou quer o outro, né? Você talvez falasse só esse. Então acho que você tem que analisar enquanto trio. Claro, ali, né? não. Enquanto trio, o Bale, que acabou muitas vezes nem compondo esse trio, né? Esse trio que em algum momento foi até um quarteto, né? No primeiro ano, porque tinha o Di Maria. Mas o Bale, ele, mesmo com minutos minguados, ele tem números muito impressionantes e houve um funcionamento legal aí. São mais de 400 gols, cara, bateu quase 500 esses caras juntos. Eles bateram 400, foi 400 e pouquinho, né? Não chega a ser 500, mas, cara, é muita coisa. Eles têm mais gol que o trio MSN, mas menos brilhantismo e não tem, às vezes, a cara de trio, né? Porque era sempre a escalação. Cristiano, Benzema, Isco. Cristiano, Benzema, Asensio, não sei quem. Mas ali não foi mais na fácil. reta final agora, né? Porque o Bale deu início... algumas Balezadas aí, né? Mas você tem ali as primeiras 3, 4 temporadas, era um trio e era um trio inquestionável, né? Assim, funcionava muito bem, campeão. Então, e o Bale decisivo, né? Decisivo em 2014, é decisivo em 2018, né? 2018. É o melhor jogador para mim da final de 16, que aquela contra o Atlético de Madrid, para mim ele foi o melhor em campo. Então acho que é um trio muito comprovado e aprovado e comprovado e aprovado. Perfeito, Vitor Sérgio. Agora vamos com Salah, Mané e Firmino, do Liverpool, campeões da Liga dos Campeões da última temporada, campeões nessa da Premier League. E Figo, Ibrahimovic e Adriano com a Inter de Milão. Vitor Sérgio, você vota em qual dos trios aqui? Aí você tem, acho que é o ápice de discrepância de sentimento de trio contra a falta de sentimento de trio, né? Acho que você tem, olha ali, você fala Salah, Firmino e Mané, você olha e você pensa nos três. Adriano, Figo e Ibra, né? Você tem dificuldade para olhar os três como sendo de fato uma dupla, então um trio, né? Então, para mim, sem dúvida, Salah, Firmino e Mané. Aliás, talvez desses todos aí, não sei se vocês vão me conseguir ser claro no que eu quero dizer. Talvez de todos os trios, seja o trio que o funcionamento deles três elevou o que os três são, entendeu? No FIFA atualmente, o Formiga, que é craque aí, se bem que ele veio outro dia aqui, tomou um pau meu que eu não jogo, mas ele que é craque, tem um negócio isso, hoje no... Oi? Teve isso? Teve. Você veio aqui e perdeu, mas tudo bem. Normal, isso acontece, que foi um jogo só também. Eu nem joguei mais depois, porque eu sabia que ia perder. E não foi na quarentena também. Não foi, tem muito tempo. Claro, sei lá, foi em janeiro, fevereiro, sei lá. Ali tem um negócio hoje no FIFA que é o
o chemistry, né? Que é a ligação entre os jogadores que faz todo mundo crescer ou diminuir. Então, às vezes, você tem caras craques que você bota lá e o entrosamento deles piora. Eu acho que o do Liverpool é o que mais faz crescer. São jogadores ótimos, mas que juntos ficam jogadores excelentes. Acho que não é exagero a gente dizer que a partir da formação desse trio, a gente passa a exaltar individualmente cada um deles. Quando cada um é contratado individualmente pelo Liverpool, não se imagina que eles possam dar esse resultado todo. Quando os três se juntam, aí sim a gente vê o melhor individualmente de cada um. A gente lembra que quando o Liverpool comprou o Salah por 42 milhões de libras, 42 milhões de libras, acho que é isso, muita gente estava achando que a Roma tinha dado um golpe no Liverpool. A sensação era, rapaz, a Roma passou a perna no Liverpool, coitado. E depois a gente viu o que aconteceu. Depois a gente viu que foi bem baratinho no fim das contas. Ô, Formiga, em qual dos trios você vota? Da Inter ou do Liverpool? Eu vou no trio do Liverpool e fácil. O Vitor tem razão quando fala desse sentimento. Se você olhar ali, pegar, por exemplo, as escalações da Inter naquele campeonato italiano, você vai ter muita troca, muita mudança. Às vezes jogava os três, às vezes entrava, acho que o Crespo estava nesse time, era o Júlio Cruz, eu não lembro. Sempre tinha um deles entrando, inclusive terminando com muitos gols, bem mais que o Figo. Que aí você tem um desequilíbrio, né? Ibra e Adriano aqui, muito goleadores, e o Figo, que já não era o melhor Figo, bem mais abaixo. Então a gente tá indo muito pela grife aí, mas pela grife acho que seria o trio da Inter. Pelo funcionamento, execução e conquistas, é muita coisa o trio do Liverpool. 42 milhões de euros. Vitor Sérgio, eu dei uma olhada aqui pra gente poder confirmar o valor da transferência. Mas muita gente falava, o Liverpool tomou um coitado do Liverpool, foi enganado pela Roma e tudo. E a gente viu o que aconteceu. Os títulos estão aí para dizer o que aconteceu. Salah, Mané e Firmino então levam. Não vou falar muita coisa porque as pessoas vão pegar no meu pé se eu fizer qualquer elogio aqui a alguém do Liverpool. Messi, Pedro e Villa agora um trio do Barcelona, outro trio do Barcelona aqui. Aliás, são vários, né? O Barcelona tem bons trios na história nesse século. E Kaká, Crespo e Shevchenko do Milan. Formiga, começa votando essa, ou do Barça ou do Milan? Esse é um que quando o Vitor falou da história do trio que levou individualmente cada um, eu ia lembrar do trio do Barcelona, mas muito pelo Villa e pelo Pedro, né? Não pelo Messi, obviamente, porque esse trio, inclusive é esse trio daquele que é considerado a melhor versão do Guardiola. Perfeito. Então eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Como funcionamento, eu acho que eles foram bem melhores que Crespo, Kaká e Shevchenko. Depois você tem, já na temporada seguinte, o Inzaghi, né? Porque acho que o Crespo sai, se eu não me engano. E aí talvez esse trio até tenha funcionado mais, porque assim, esse trio quase ganha uma Champions e perde essa Champions. Com esses caras metendo gol, mas também sendo vilões, porque o Shevchenko perde pênalti, perde gol feito, enfim, beleza. E acho que em termos de gols era muito discrepante, assim, Shevchenko, Crespo e Kaká, no momento que os três estavam juntos. Então eu vou no trio do Barcelona aí, fácil até, porque eles funcionaram muito, impressionante. Só para contextualizar, Kaká, Crespo e Shevchenko estavam naquela final, naquele milagre de Istambul, Liverpool. Acho que eles ganharam um título só, que foi a Supercopa da Itália, se bobear, nem os três estavam juntos naquele ano. Milagre de Istambul, Milan faz 3-0 com Kaká, Crespo e Shevchenko no time, e aí o Liverpool empata 3-3, prorrogação, pênalti e tal, e aí o Liverpool é campeão. Então por isso que ele disse que quase foi campeão. Messi, Pedro e Villa ou Kaká, Crespo e Shevchenko, Vitor Sérgio? Gente, você vai ter que gravar tudo de novo, perdão, porque tudo de novo porque o Arthur invadiu aqui. Tudo de novo essa parte aí invadiu, simplesmente invadiu aqui. Vitor Sérgio, Messi, Pedro e Villa ou Kaká, Crespo e Shevchenko diretamente do seu home office, Vitor Sérgio? Rapaz, eu tendo que me virar aqui, tô parecendo o cara que tá se livrando da marcação aqui pra gravar o Mano a Mano. O detalhe, acho que você pega aí o Kaká, o Shevchenko e o Crespo, eles funcionaram muito bem. Eles jogaram num nível excelente, assim, mas muito bom mesmo. Com o Kaká sendo arco e às vezes flecha, com o Crespo com foul de gol, o Crespo era um centroavante espetacular, o Shevchenko um atacante explosivo, né, que ora fazia jogada, ora fazia gol, mas esse trio é marcado pelo milagre de Istambul lá, né, marcado negativamente. Então eu acho que você acaba tendo mais, e durou pouco também, né, porque como disse o Formiga, o Crespo saiu, depois o Shevchenko saiu para o Chelsea também.
Então durou pouco, porque o Liverpool, o Milan que é campeão em 2007 já não tem nenhum dos dois. É o Kaká e o Seedorf jogando um pouquinho mais adiantado, o Kaká revezando com o Seedorf e o Inzaghi na frente. Então eu vou votar no Pedro Messi Villa, que é o caso de que um jogou os outros para cima, né? Acho que o Pedro e um pouco o Villa, que acho que é mais jogador, mas aquele Barcelona, o funcionamento daquele Barcelona e a fase do Messi de falso 9, esses dois elementos fizeram os dois subirem. O Pedro subir e o Villa subir. Então você tem que pontuar aí. Talvez esse daí você falasse, esse trio aí é cara mais do bloco do eu sozinho, mas ainda era um trio, então eu voto nisso. Muito bem, eu vou também de Messi, Pedro e Villa. Eu nem gosto da gente, e eu entendo o argumento Messi, Kaká, Crespo e Shevchenko de fato ficam marcados por aquela final que perderam, mas eu não gosto muito de colocar esse rótulo assim nesses caras, porque os caras chegaram numa final de Liga dos Campeões e isso é muito grande. Mas de fato é uma final que fica para a história pela forma como ela foi perdida. Mas aqui vamos de Messi, Pedro e Villa, então. E durou pouco também, né, Tainá? Acho que, de repente, se esse mesmo trio tivesse em 2007, tivesse sido campeão, nossa percepção talvez fosse diferente. Eles teriam jogado 2 anos mais juntos. Durou pouco, né? Perfeito, concordo com você. Então vamos seguir o nosso mata-mata. Agora a gente coloca o trio MSN do Barcelona contra Riquelme, Delgado e Palermo do Boca Juniors. Quer começar votando, Vitor Sérgio? Essa daí a eleição anterior de Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta contra Riquelme, Delgado e Palermo era tipo o Brasil ter perdido para a Colômbia nas quartas de final da Copa do Mundo, né? De repente, se tu perde aqui, tu evita alguma coisa pior pra frente. Então, acho que é o caso aí, MSN. Era melhor, né, a gente ter perdido de fato. Se você soubesse, né? Se você soubesse. Tem uma história boa disso da Copa de 86. O goleiro da França, que pegou o pênalti do Zico, ele diz o seguinte: se eu soubesse que a gente ia cair para a Alemanha na semifinal, e a França, na época, era freguesaça da Alemanha, caía em Eurocopa, caía em tudo. Se eu soubesse que a gente ia cair para a França, eu tinha deixado o pênalti do Zico entrar, que aí era melhor, que já caía pro Brasil logo, era menos uma. Então tem isso, né? Era pro Brasil. Caía pro Brasil, então. Ô Formiga, MSN, o Riquelme, Delgado e o Palermo. Ontem, hoje, sempre. Ontem, hoje, sempre. Falar sobre não precisa falar sobre para ganhar tempo, né? E o Vitor lembrou da Copa 2014. E aí acho que não seria nem 7-1, né? É 7-0, porque não tem nada que o trio do Boca ganhe do MSN. Não tem, meu. CR7, Rooney e Tevez contra Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Vai, Formiga. Qual você escolhe? Cara, eu entendo que o recorte é maior pro trio do United, mas aí eu vou falar daquela parada da estrutura de time e da questão de o trio, às vezes, que não era trio. Porque você tinha uma dupla clara e o Tevez ali e tal. Eu vou ficar com o trio do Brasil, porque acho que esse trio carregou um time. O trio do United, ele tinha toda uma dinastia já para sustentar, mas tinha toda uma estrutura, né? A gente tá falando de um ano aí, em uma dessas temporadas, que o melhor jogador do United não foi nenhum desses, foi o Vidic, né? Que era zagueiro. Então a gente tinha uma estrutura muito bem feita. O Brasil também era bem montado, mas era montado para, brilhem. O United acho que não era tão assim, né? Então eu vou ficar com o trio da seleção brasileira, por incrível que pareça. Muito bem, por incrível que parível, Vitor Sérgio. O que você vai fazer nessa? Não, eu vou também. Eu vou no voto da seleção brasileira. Acho que esses dois trios, eles são muito mais ligados a uma dupla com alguém que chegou, né? Você fala muito mais de Rivaldo e Ronaldo, e o Ronaldinho, porque ainda era, né, tava um garoto, entre aspas, ainda e tudo, então ele apareceu em alguns momentos pontuais, que é o do United, Rooney e Cristiano. E aí o Tevez aparecia em alguns momentos, nem sempre foi titular, o Ferguson tinha problemas para escalar os três juntos e tudo. Então, diante disso, eu acho que prevalece aí um funcionamento melhor, mais assim, mais encantador, que ficou mais marcado da dupla da seleção brasileira. Então tá, vamos aqui de Ronaldo, Fenômeno, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho da seleção brasileira. É também o meu voto. Os argumentos dos meninos acho que dizem tudo aí. Eu tô Henry e Messi do Barcelona contra o trio BBC do Real Madrid. E aí, Vitor Sérgio?
Cara, acho que é uma boa disputa pelo nível do futebol jogado, mas se você pesar números, se você pesar conquistas, se você pesar tudo isso, pende para o lado do BBC. Então eu vou votar no BBC. O problema é que aqui, se a gente botar títulos pro BBC, vai dar problema, porque fica bem pesado o negócio aqui. O BBC ou Eto'o Henry e Messi, ô Formiga? Pois é, eu tô achando que tá muito mole a vida aí pra Tainá. Eu vou jogar a bucha, porque assim, eu vou pro nível de divertimento e do recorte proporcional, né? A gente tá falando de um trio de muito mais tempo com um trio de menos tempo. E um trio que em alguns momentos se foi desfeito porque o BO estava machucado ou perdeu espaço, porque viveu uma fase que não foi boa, mas o Vitor lembrou quando estavam bem era muito bom. Mas eu acho que plasticamente falando, você tinha adaptações, né? Era o Messi numa função nova, o Henry em outra função, o Eto'o jogando pelo lado e mesmo assim um negócio muito maravilhoso, né? Então eu vou ficar com o trio do Barcelona aí, mais para jogar a confusão. Tá, entendi. Eu vou aqui de trio BBC. Acho que eu já disse aqui que como eu era apaixonada pelo Henry, mas de novo, não era esse Henry aqui, né? E pra mim esse BBC, por mais que tenha tido todos os percalços, digamos, com o Bale, e acho que em vários momentos teve mesmo, o Benzema eu acho um jogador muito, muito, muito inteligente, muito facilitador do jogo do trio, né? Facilitava a vida do trio de Bale e de Cristiano Ronaldo nesse caso. O Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo, com os números que tem, com os títulos que tem, com a capacidade física, técnica que tem. Então aqui eu vou de trio BBC e aí os títulos também vão pesar para esse trio do Real Madrid. Agora a gente vai de Salah, Mané e Firmino contra Messi, Pedro e Villa. Formiga, em qual dos trios você vota? Rapaz, é pau a pau, viu? Que bela disputa. Mas eu vou ficar com o trio do Barcelona porque, repito, é o trio do melhor time do Guardiola. E aí você pode pensar, né? Poxa, o Mané é mais jogador que o Pedro? Talvez. O Salah, muito provavelmente, é mais jogador que o Villa. O Messi, 1 milhão de vezes melhor que o Firmino. Mas o entendimento dos três juntos, assim, foi maravilhoso. E tinha um estilo, estavam totalmente adaptados ao estilo do Barcelona, assim como este trio está plenamente adaptado ao estilo deste Liverpool. Como eu prefiro ver aquele Barcelona, eu vou votar naquele trio. Muito bem. Eu vou votar aqui para deixar a bucha pro Vitor Sérgio. Eu vou de Salah, Mané e Firmino. Eu acho que quando o Formiga faz a comparação individual, isso aqui pesa para mim. E como a gente está elegendo o melhor trio, eu acho que o trio funciona muito bem, Salah, Mané e Firmino. E me diverte muito ver os três jogando, a intensidade desses três jogando. Me faz ficar mais ligada, mais atenta, me deixa mais feliz vendo, me satisfaz mais vendo do que Messi, Pedro e Villa. Então está empatado. Vitor Sérgio, você decide qual dos dois trios passa. Eu decido pelo trio do Liverpool. Acho que o trio do Barcelona, ele foi carregado pelo funcionamento, quando a gente diz que é o melhor time da era Guardiola, e muito provavelmente o melhor time da década ou do século, né? Eu acho que isso ajudou a turbinar o desempenho do Pedro e do Villa também. E aí é aquilo que eu falei, assim, o entendimento, o entrosamento, a química que se criou em Salah, Firmino e Mané, eu acho que é muito forte para marcar enquanto trio, entendeu? Eu acho que isso é o entendimento de trio, o agrupamento deles fazendo a individualidade deles crescer. E ali eu acho que era o funcionamento do time fazendo a qualidade de Pedro e Villa, que o Villa acho que foi um grande atacante, né? O Pedro já acho que foi um jogador bom que viveu durante o Barcelona temporadas muito boas. Então acho que por isso eu voto na do Liverpool. Muito bem, agora nós temos aqui uma grande semifinal entre o trio MSN e Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Vota, Vitor Sérgio Rodrigues. Rapaz, acho difícil, hein? Acho difícil, mas um tem um título gigante, que é o título da Copa do Mundo, o outro
funcionou mais e encantando em uma temporada, em outras também encantou mais e não teve tantos resultados assim. Mas eu acho que do ponto de vista do encantamento, do funcionamento, eu voto no MSN. Muito bem. MSN, o Ronaldo Rivaldo e o Ronaldinho Gaúcho Formiga. Eu acho que no nível de eficiência, encantamento, longevidade, mecânica, porque aí você tinha os três muito importantes, não tinha ninguém tão descolado quanto o Ronaldinho estava de Ronaldo e Rivaldo. No trio do Barcelona você não tinha esse descolamento, né? Porque em algum momento o Suárez foi muito importante, no outro era o Neymar, tanto que Neymar e Messi terminam artilheiros da Liga dos Campeões, o Suárez com muitas assistências, os números são muito parecidos, e é um ataque absurdamente eficiente e encantador, né? Que se procurava muito. Eu vou no MSN. Muito bem, então 3-0 aqui pro MSN, e aqui acho que precisa contar muito também a longevidade, né, a quantidade de jogos que fez junto o trio. O trio MSN fez muito mais jogos junto do que o trio Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, então acho que nesse momento aqui isso precisa contar. Eu não acho que o Ronaldinho Gaúcho era tão descolado assim de Ronaldo e Rivaldo, como o Formiga, acho que o Vélez também acha, né? Até acho aqui que, óbvio, o Ronaldinho não vivia ainda o seu melhor momento, certamente ainda era um moleque, mas eu acho que o Ronaldinho foi bem importante naquela Copa. Não era tão descolado assim pra mim, mas ainda assim o trio MSN leva essa aqui. E agora a gente tem BBC contra Salah, Mané e Firmino. Vitor Sérgio, começa votando. Rapaz, cara, eu acho que o entrosamento do trio do Liverpool, ele é muito maior do que o entrosamento do BBC foi na média, né? Na maior parte do tempo ali. Acho que o funcionamento deles ali, com a entrada em diagonal dos dois, com o Firmino voltando para abrir espaço e tudo, acho que foi muito bacana, mas eu vou votar no BBC porque ele é mais imponente, né? Ele jogou muito em determinados níveis. Ele é um trio vitorioso no campo também, ainda que com acidentes no percurso. É um trio de, como disse Formiga, quase 500 gols, é muito gol junto, e também somando ali algumas características entre eles. Então é com pena que eu voto contra o trio do Liverpool, voto no BBC. Formiga, você vai de BBC, Salah, Mané e Firmino. Qual deles? Cara, eu acho muito difícil, cara. É muito difícil, porque eu acho que como trio, o entendimento do Liverpool é melhor, mas mesmo não sendo uma coisa tão orquestrada e mágica, o do BBC, eles têm números que são estratosféricos e conquistas absurdas, que acho que não teremos o Liverpool com essa longevidade, e aí, óbvio, não é culpa só do trio, né? Porque você tem outros 8 jogadores, né, envolvidos. Eu vou ficar com o BBC porque, de fato, são números que não podem ser ignorados. E aí eu tô pegando o melhor. O melhor momento do trio BBC eu acho que é melhor do que o melhor momento do Liverpool, que tem números também, às vezes um descolamento, né? Salah e Mané com números muito bons e o Firmino com números mais discretos, apesar de muitas assistências, que é o papel dele, né? A gente tá falando de... O BBC não, é tudo muito para todo mundo, né? Em vários momentos. Quer dizer, é muito pro Cristiano e muito pros outros. Eu gosto mais de ver Salah, Mané e Firmino, mas não dá pra não votar aqui no trio BBC. Acho que por vencedor, pelo que entregava em números em campo, acho que não como trio tem o mesmo nível de entrosamento, assim, e de dependência do que Salah, Mané e Firmino. Acho que Salah, Mané e Firmino quase que dependem mais um do outro aí dentro. BBC, acho que eles não dependem muito um do outro para conseguir entregar. Mas ainda assim conseguiram montar um trio gigantesco na história do Real Madrid, consequentemente na história do futebol. Então a nossa grande final é do futebol espanhol e de um confronto que a gente já viu acontecer em alguns momentos, né? Barcelona e Real Madrid, maior clássico do mundo para muita gente. O trio MSN do Barcelona contra o trio BBC do Real Madrid. Vitor Sérgio, começa votando. Cara, é muito difícil, né? Eu acho que você tem aí um que ganhou mais,
foi mais vitorioso porque tem mais Champions Leagues, né? Você tem 3 Champions Leagues deles em que eles são, assim, são protagonistas, né? Ou estão jogando ali normalmente e jogando bem, ou como titulares, ou quando o Bale entra e ele entra logo no começo do jogo e resolve. E do outro lado você tem aí um ponto de um que encanta mais, né? Aquele mata-mata da Champions 14-15, ali você talvez ali é um momento que você olha e fala assim, cara, o que esses caras estão fazendo? Esses caras estão imparáveis, esses caras estão, né? Era a capacidade, a inteligência do Neymar, era o Messi fazendo tudo, era o Suárez dando caneta, abriu uma fábrica de canetas aí, fazendo gols. Então, acho que você tem esses 2 pesos aí, né? Melhor, se você for olhar assim, melhor para mim, acho que não tem dúvida que é o MSN. E o mais imponente ali, o mais vitorioso é o BBC. Então, já que a gente tá votando aqui no melhor... Fosse maior, para você seria o BBC? Seria. Tá. Mas como a gente tá votando em melhor, eu sou obrigado a votar no MSN. Muito bem. Para você, Formiga, MSN ou BBC? Aí eu só discordar do Vitor, porque eu ia votar se fosse maior e melhor no MSN, porque eu acho que o Bale não tem esse gigantismo no Real Madrid, ele vai sair menor do que deveria, por causa de todas as polêmicas dele. Eu entendo que é um trio que tem uma relevância grande, mas que em algum momento foi deixado de lado porque já não era a melhor solução. Isso nunca aconteceu com o MSN até antes da crise da virada lá de janeiro de 15, que teve um momento de piti do Luiz Henrique, banco para um, banco para outro, mas para dar lição, não era para o funcionamento de time. Funcionamento de time, todo mundo sabia que era eles e o resto. No caso do Real, não, né? Esse trio, em algum momento, ele se Que não funcionava até ali, né? Exatamente. E aí, não funcionava. A partir dali... Até porque a temporada era bem ruim, mas tudo bem que o Suárez começou em outubro só, né? Porque estava suspenso por causa da Copa. E aí ele estreia, inclusive, num clássico contra o Real, se eu não me engano. Mas aí é isso, o MSN tem proporcionalmente números melhores, mais conquistas, é o melhor trio de ataque que eu já vi, então não só nesse século... Mais conquista não tem não, cara. Não, proporcionalmente mais conquistas. Eles praticamente... Proporcionalmente? Do tempo que eles ficaram juntos, eles ganharam basicamente tudo todos os anos. Praticamente tudo todos os anos, né? Não, mas se você pegar ali o tempo que eles ficaram juntos, um tem 3 Ligas dos Campeões e o outro tem uma. Mas eles ficaram juntos mais tempo, eles estão juntos desde 2014, né? Tem 6 anos desse trio aí. Quer dizer, 5 anos do trio. O outro um tem 5, o outro tem 4. Então, proporcionalmente não tem não, mas tudo bem. Tem que ver o número de jogos. E aí, se você considerar que o Bale... Isso que a gente está considerando que o Bale... Liga dos Campeões. Isso que a gente está considerando que a de 17, o Bale era reserva, e aí a gente está desconsiderando da lista, né? Porque senão eram 4. Se você botar, ele estava no grupo e tudo. Em 14 não era um trio, era um quarteto, né? Mas era o trio de ataque, né? O Di Maria estava improvisado no meio campo, a verdade era essa. E aí eu fico com o MSN por entendimento, por todos, acho que em todos os aspectos, para mim, eles levam a melhor, assim, de parar para ver jogar, lances plásticos, gols que a gente lembra, assim, de cabeça. Qual é o gol do trio conectado do BBC que você lembra? Talvez você demore. Qual o gol conectado que você lembra do trio MSN? Vai vir uns 10, assim, na cabeça. Então o trio MSN já venceu. Certamente me encantou muito mais ver o trio MSN, era mais agradável. Mas não acho que seja uma distância enorme por trio BBC por tudo que conseguiu conquistar. Concordo com o Formiga que pensar no trio junto, né, naquele mecanismo de trio junto, né, nessa mecânica, eu acho que realmente a gente lembra mais pro MSN e eles funcionaram de uma forma mais interessante. Mas o trio BBC, e aí eu tô com o VS, se fosse maior, para mim seria o trio BBC por todas as conquistas que conseguiu. Então, o trio MSN é o grande vencedor, é o melhor trio deste século. Se vocês tiverem sugestões pra gente, coloquem aqui nos comentários que a gente tá sempre de olho para fazer aqui ideias, sugestões que vocês nos mandam. Fechado? Beijo pra todo mundo. Até semana que vem. Tchau. Um abraço.